Amigas e amigos do Centro Espírita Amor em Ação de Arujá, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos juntos nesta noite. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que nos acompanha nesta live. Agradecer a você que está aí do lado de lá, nos vendo, nos ouvindo e torcendo para que isso tudo dê certo. Ok, meninas e meninas, essas lives são da hora. Em tempos de pandemia, o que nós precisamos é nos mantermos unidos, juntos, dessas maneiras possíveis, que graças a essa tecnologia abençoada por Deus e bonita por natureza, nos é oferecida para que nós caminhemos cada vez com mais rapidez e com mais sentido nesta nossa caminhada evolutiva. E hoje a nossa conversa é sobre um texto do Valdo Vieira, que foi mandado pelo nosso querido André Luiz. O Valdo Vieira, como todos vocês sabem, ou a grande maioria das pessoas sabe, foi o grande parceiro do Chico Xavier na série Vida no Além, não é? A vida do lado de lá, aquela série que começou com o Nosso Lar e que terminou com E a Vida Continua. Entre um e outro, o Valdo Vieira e o Chico compuseram uma das parcerias espíritas mais profícuas, de maior produtividade. Tanto que hoje, muito do que nós sabemos porque Chico e Valdo Vieira nos ofereceram o seu talento mediúnico para recebimento dessas mensagens. O André Luiz, como eu gosto de dizer, é um espírito super lúcido e mais do que lúcido, um espírito que passou por coisas que nós todos podemos passar, que chegou do lado de lá num estado não muito maravilhoso, como todos nós sabemos, mas que teve força, coragem e principalmente consciência de que precisava fazer alguma coisa e fez. E por essas ações ele conquistou um grau elevado de conhecimento e, não contente em ter adquirido isso, simplesmente compartilhou conosco, juntamente com o Valdo e justamente com o Chico Xavier. Então, dadas as explicações, vamos lá, porque cobra parada não engole sapo. Se liga que a nossa conversa de hoje é esta: Perante Jesus. É uma mensagem do livro Conduta Espírita, que é editado pela editora FEB. O médium é o Valdo Vieira e o espírito é o André Luiz. Olha o que é que o Valdo e o André Luiz falam, baseado em Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Ou seja, tudo que nós fizermos, seja para este ou para aquele, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal, nos nossos contatos particulares, nós temos que fazer literalmente como se estivéssemos fazendo isso para Jesus. Isso quer dizer que nós precisamos usar de muita verdade, nós precisamos usar de muito carinho, nós precisamos usar de muita consciência e principalmente precisamos usar de muito amor. Paulo, como todos nós sabemos, um grande líder realmente, como dizem os historiadores, não fosse a figura de Paulo de Tarso, e o cristianismo não seria exatamente como ele é hoje. Muito provavelmente teria se perdido como mais uma seita entre os judeus, como mais uma categoria entre isso, entre aquilo, mas não chegaria até nós com essa universalidade que chegou.
Isso por quê? Porque ele, sabedor de como eram as pessoas não judias daquela época, diferentes dos hebreus, não tinham os costumes dos hebreus e, consequentemente, não precisariam passar pelo que os hebreus passavam, particularmente as festas, a circuncisão, os exteriores, né, todas as cerimônias e assim por diante. E foi graças a essa posição universalista do Paulo de Tarso que o cristianismo chegou aos dias de hoje com esse formato. Não exatamente com as intenções, né, porque muita coisa mudou de Paulo para cá, as traduções foram utilizando de maneira muito propícia aos interesses deste e daqueles, mas de maneira geral, o cristianismo chegou aos nossos dias como se fosse uma religião que realmente fosse para todos e não apenas para uma determinada parte da população mundial. Ok, meninos e meninas, então, a partir dessa parte da carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos, juntamente com André Luiz e com o Valdo Vieira, colocando as nossas narrativas para que possamos realizar uma boa palestra. Vai que tem mais! Olha lá, em todos os instantes, reconhecer-se na presença invisível de Jesus que nos ampara nas obras do bem eterno. Aceitou-nos o Cristo desde os primórdios da terra. Ou seja, volta aqui, menino de Deus, é aqui que você tem que apertar, agora sim! Eu me tiro, eu me ponho, nossa, mãe de Deus, que é isso, Manolo? Então, em todos os momentos da nossa vida, percebermos que Jesus está conosco, mesmo que nós não o vejamos. Por quê? Porque Jesus nos disse com todas as letras, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí eu estarei com eles. Isso quer dizer o quê? Que quando nós estivermos pensando em Jesus, falando de Jesus, trabalhando para Jesus, colocando os seus ensinamentos de forma que todas as pessoas o compreendam, nós temos que saber que Jesus está ali e que nós estamos aproveitando dessa presença. Para quê? Para que as nossas vidas melhorem, para que as nossas vidas caminhem cada vez melhor. Por um detalhe muito importante, como diz o nosso querido André Luiz, aceitou-nos o Cristo de Deus desde os primórdios da terra. Não nos esqueçamos de Capela, não nos esqueçamos do Evangelho de João, logo no seu capítulo 1, dizendo que o Verbo se fez carne e criou todo o nosso planeta como co-criador junto a Deus. Está lá com todas as letras. Tudo que se fez por ele. Então, Jesus literalmente preparou para todos nós, sejamos capelinos ou não sejamos capelinos, um lugar para onde nós pudéssemos ir e aonde nós chegaríamos com a sua presença, com o seu amor, com a sua claridade, com a sua luz. E isso desde que a terra é terra, desde que o mundo é mundo. Ou seja, criou condições para que a vida se estabelecesse no planeta Terra e, mais do que isso, cuidou da nossa integridade física para que nós, espíritos imortais que somos, reencarnação após reencarnação, continuássemos a nossa caminhada para chegarmos até o Deus único, para passarmos por toda a epopeia dos hebreus, até que um dia nos deparássemos com ele chegando e nos dizendo que Deus é amor. E a partir daí, a grande mudança, no ouvistes o que foi dito, que está no finalzinho do capítulo 5 de Mateus, que faz parte do Sermão da Montanha. A partir daquele instante, tudo que nos interessa veio junto a Jesus. E, portanto,
temos que nos reconhecer na sua presença, porque Ele nos aceitou desde os primórdios da terra. E olha, tem mais. Nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. Cada coração humano é uma peça de luz potencial e Jesus é o sublime artífice. Ah, Manolo de Deus, esse André Luiz parece que nesse momento estava assim, envolvido numa verdadeira poesia cósmica, como diria a minha queridíssima amiga Nair de Moraes, que já está do lado de lá. Ó, que é, Nair? Olha lá, então, nas menores coisas da vida, identificar o quê? A vontade superior, a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é o grande mentor deste universo todo, criador de tudo, auxiliado por espíritos de luz como Jesus, com certeza. Mas Deus é que mantém esta nave no seu ritmo, no seu rumo, na sua direção. Por quê? Porque está no leme, comandando todo o universo. Então nós temos que promover em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. Se ligou? Deus garante isso. Jesus vem nos mostrar que é isso que nós temos que fazer. Então Deus está em tudo e em todos, garantindo, promovendo segurança, felicidade. E nós fazemos parte disso, porque cada coração humano é uma peça de luz potencial. É uma peça de luz potencial. E quem é que trabalha isso? O grande artífice disso é Jesus, nosso mestre, que nos disse: brilhe a vossa luz. Por quê? Porque é essa luz que brilha que vai fazer com que nós, mais dia menos dia, atinjamos o status de espírito puro. Ok, meninas e meninas, se liga porque tem mais. Hoje não posso dar muita moleza que o tempo é curto. Lembrar-se de que o Senhor trabalha por nós sem descanso. Repouso em débito, deserção do dever. Rapaz, Jesus teve que aturar tanto aquele povo daquela época, não teve? Porque Jesus era danado, Jesus trabalhava de sábado, eles não queriam que Jesus trabalhasse de sábado. Por quê? Porque a lei não permitia. Que lei? A lei de Moisés. Simples assim. Indagado por conta disso, Jesus fala: cara, meu pai trabalha todos os dias e eu também. Ou seja, não tem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. Jesus trabalhava todos os dias por nós, sem descanso, sem moleza, sem conversa mole. E nós queremos o quê? Querer ver, ficamos esperando que o mundo acabe em barranco para desencarnar encostado? Ah, sai pra lá! Como diz a da novela das 9, égua, se ligou? Ou seja, repouso, como nos dizem as leis naturais que estão no Livro dos Espíritos, o necessário. Repouso indébito, nunca. Só o necessário. O resto é deserção do dever, como nos diz André Luiz pela psicografia do impagável Valdo Vieira. E tem mais, se liga! Sem exclusão de hora ou local, precaver-se contra o reproche e a irreverência para com a divina orientação. O acatamento é prece silenciosa, ou seja, parece que não está certo? Continue. Porque as orientações que nós temos, muitas das vezes, seja por Jesus, por intermédio dos nossos mentores individuais, às vezes não batem muito com o que a gente está precisando, né?
A gente fala, eu queria um carro novo e o carro novo não vem. A gente fala, nossa, que é isso? Isso daí é conversa mole, quero nem saber disso. E, no entanto, olha o que é que o André Luiz nos diz. Sem exclusão de hora ou local. Não importa onde você esteja, na igreja, no trem, no metrô, na tua casa, no teu carro. Simplesmente acate. Não vá reprovando, não vá discutindo, não seja irreverente com as orientações que Jesus nos oferece por intermédio dos seus representantes, sejam eles quais forem. Por quê? Porque normalmente os representantes de Jesus não são exatamente aqueles que a gente pensa que são. São aqueles com os quais a gente cruza e que vão nos oferecer a oportunidade de fazermos coisa melhor, de nos comportarmos de maneira melhor, de colocarmos na nossa vida um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de solidariedade, um pouquinho mais de fraternidade. Como diz o André Luiz, o acatamento é prece silenciosa. Em silêncio, nós vamos cumprindo as nossas obrigações, e essas obrigações vão nos levando cada vez mais próximos de onde nós deveremos chegar, que é o status de espírito puro. E se liga porque tem mais! Olha lá! Negar-se a interpretar o eterno amigo por vulgar revolucionário terreno. Reconheçamo-lo como a luz do mundo, porque Jesus promoveu uma revolução. Isso não se nega. Jesus revolucionou com o que nós tínhamos. Jesus revolucionou tanto o mundo que o tempo é contado antes e depois de Jesus. Oh! Mas daí a dizer que Jesus foi um simples revolucionário terreno, necas de pitibiribas. Revolucionário terreno foi Judas, foi Simão, o Zelote, revolucionários que queriam separar a Palestina e que Judas, particularmente, cometeu um grande erro de pensar que Jesus era um revolucionário como ele. Não era. Jesus não veio para revolucionar a parte material. Jesus revoluciona sim a parte espiritual. Porque, como ele disse, eu sou a luz do mundo. E é necessário que nós caminhemos com a luz. Por quê? Porque fica mais fácil de caminhar, o caminho é visível. Nós, num instantinho, conseguimos vislumbrar onde estamos pisando, onde estão os buracos, onde estão as pedras, onde estão os obstáculos. Por quê? Porque Jesus é literalmente a luz do mundo. E particularmente a luz que ilumina o espírito que somos, para que nós possamos discernir com cada vez mais qualidade as diferenças entre o que é bom e o que não é tão bom. E olha, tem mais. Renunciar às comemorações natalinas que traduzam excessos de qualquer ordem, preferindo a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes, como louvor ideal ao sublime natalício. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Ai, Manolo, não vou mais comemorar Natal. Não é isso que está escrito aí, não. Olha o que está escrito lá. Comemorações natalinas que traduzam excessos de qualquer ordem. O que é o excesso? É uma coisa exagerada. É aquele monte de lâmpada que se coloca. É aquela árvore imensa dentro da sala que não tem a mínima necessidade
aquele pernil, aquele chester, aquele peru, aquele monte de comida para meia dúzia de pessoas. E quanta bebida, quanto champanhe, quanto vinho, quanto exagero, quanto excesso. É isso que nós não precisamos. As comemorações do Cristo devem ser mais tranquilas, mais simples, buscando, como diz o texto, aos nossos irmãos menos felizes. Para quê? Para que o excesso da nossa mesa possa ser compartilhado com pessoas que não têm literalmente nada para comer, nada para beber. E cá entre nós não precisamos tanta comida assim. Depois é um horror, não é? É dieta, é isso que se come a mais no Natal e no Ano Novo, só vai deixar a gente lá mais ou menos para julho, agosto, talvez até setembro, na comemoração da independência, ok? Ou seja, para se manter em forma, pelo menos, coma menos, tonto. Tá um monte de coisa lá, distribui com quem não tem. Passa sempre gente na nossa porta pedindo alguma coisa para que nós possamos oferecer, nos dando a oportunidade que pedimos a Deus de fazermos o bem sem olhar a quem. Percebeu? Então nós devemos, sim, reverenciar o Cristo. Não fisicamente, não com tanta comida, não com tanta bebida, não com tanto presente, tanto isso, tanto aquilo, mas em espírito. Uma oração bem feita pelo nosso lar, uma oração bem feita para nós mesmos, com carinho, com amor, pedindo a intercessão dos nossos mentores individuais na nossa vida para que nós possamos caminhar um bocado melhor. Saúde, paz, amor para toda a nossa família, para os vizinhos, para esses que nos aturam há tantos anos do nosso lado, que não reclamam da música alta, que não reclamam dos nossos excessos muitas vezes, e que simplesmente nos olham como pessoas normais. Então, vamos assim, dessa maneira, louvar o sublime nascimento de Jesus. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam ao Cristo em espírito. Vamos fazer isso também. Bora lá! Tem mais! Olha só! Identificar a posição que lhe cabe em relação a Jesus, o emissário de Deus, evitando confrontos inaceitáveis. O homem que exija seja o Cristo igual a ele, pretende vaidosamente nivelar-se com o Cristo. Não dá. Não dá. Quem foi Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o espírito mais elevado que já passou por este planeta. Em todas as épocas. Não tem para ninguém. Pode comparar. Comparou, perdeu. Ai, ai, ai. Então como é que eu quero que Jesus seja igual a mim? Você acha? Está num planeta de provas e expiações, bem. Segundo nível de evolução. Onde é que Jesus está? Jesus está no mundo divino. Ao lado do Pai, como ele mesmo diz. O Pai e eu somos um. Percebeu? Isso quer dizer o quê, galera? Isso quer dizer que não podemos nos comparar com o Cristo, porque isso é vaidade. É querer dizer que o Cristo é igual a nós. Não é, bem. Não é. Tanto não é que ele falou. Sois deuses e não sabeis. Tudo o que eu faço, fareis.
e mais. Agora, dá uma olhadinha no Evangelho, vê se a gente já consegue curar um cego de nascença só para começar. Consegue? Ah! Claro que não, tonto. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos simplesmente que continuar a nossa caminhada. Encarnação após encarnação. Para quê? Para que um dia atinjamos a luz que o Mestre Divino disse que nós alcançaríamos um dia. Luz essa que nos identificará como filhos de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é luz. E Ele nos cria como seus filhos, como Jesus também é filho de Deus. Para quê? Para que nós cresçamos e consigamos atingir um dia o que Jesus já atingiu, olha, há muito tempo. Então, menos, respira e convença-se de que somos deuses sim, mas que para chegar até Jesus, falta muito. Vai! Em todas as circunstâncias, eleger no Senhor Jesus o mestre invariável de cada dia. Somos o rebanho. Jesus é o divino pastor. Ah, Manolo, não me fala. Já falei. Jesus é nosso mestre. Ai, Manolo, mas eu gosto tanto de umas filosofias, não sei o que. Beleza, continua com suas filosofias, mas entenda que acima de todas elas, Jesus paira imbatível. Por quê? Porque, cara, porque Jesus é simplesmente top. Não tem pra ninguém. Como eu falei, a hora que compara, o outro perde. Não tem como comparar. Só um detalhe, Jesus não foi nem preconceituoso contra ninguém. Nem contra mulher, nem contra samaritano, nem contra samaritana, nem contra mulheres de vida fácil ou prostitutas, meretrizes, ricos que só usufruíam do dinheiro do povo, doutores da lei orgulhosos do seu saber sem saber nada. Jesus não estava nem aí, conversava, batia papo, dizia que estava tudo bem, ensinava e principalmente provocava o arrependimento. Para quê? Para que desse arrependimento surgisse a luz, a transformação e a partir daí caminhando junto a Jesus para uma vida melhor. Então, nós somos o rebanho e Jesus nos diz, não se perderá uma única ovelha do rebanho do meu Pai. Por quê? Porque Jesus é o divino pastor e as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Ok, meninos e meninas, e olha só para fechar, dizer que todas as ideias que apareceram na nossa mente nesta noite foram extraídas da mensagem perante Jesus, que está no livro Conduta Espírita, da editora FEB, o médium Valdo Vieira e o espírito é o André Luiz. Manolo, e agora o que você vai fazer? Agora! Os meus contatos. Ah, se liga! Olha o zap, quer ver? Olha ele aí! Zap do Manolo, 982843337. Facebook do Manolo, manoloquezada.palestrante. Ali tem o que? Spotify e YouTube, Manolo Quezada Palestrante, é igual para os dois. O nosso blog, manoloquezada.com.br, e a propaganda do programa Se Liga Manolo, que é do Manolo. Toda sexta-feira, 10 da manhã, pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. A todos que estiveram conosco nesta noite, muito obrigado! Fui!